Olá pessoal, paz seja convosco. Quero falar com vocês um pouco sobre o verdadeiro Natal. Algumas pessoas ficam reticentes quanto a comemorarem o Natal, alegando que a data em que Jesus nasceu não foi exatamente essa, 25 de dezembro. Outros dizem que a festa tem apenas interesse comercial. Penso que, independentemente desses pontos, nós, como cristãos, temos a grande oportunidade e responsabilidade de proclamarmos o verdadeiro Natal. Afinal de contas, conhecemos, através da vivência com Cristo e da leitura da Bíblia Sagrada, o significado do Natal, o nascimento do Salvador. O Natal é uma oportunidade de dizermos ao mundo que verdadeiramente Jesus nasceu em carne, ou seja, nasceu como qualquer outro ser humano, com destaque para o fato de ter sido gerado pelo Espírito de Deus. Situação que, se não houvesse ocorrido, invalidaria todo o processo de salvação. Nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 2. Porque já muito enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que, embora revoltado com a idolatria dos atenienses, conforme vemos em Atos, capítulo 17, teve a sensibilidade espiritual de aproveitar a religiosidade deles em prol do Evangelho. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, disse o apóstolo Paulo, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Em uma época em que as pessoas estão sensíveis, mais amorosas e falando do nascimento de Jesus, mesmo que na maioria das vezes de forma distorcida, nós como cristãos não podemos nos esconder, ficando fechados dentro dos nossos templos, sem falar de Jesus, ou sermos alheios aos acontecimentos festivos por causa de detalhes de datas, enfeites, gastronomia, etc. Se não falarmos de Jesus, outros falarão, provavelmente de forma distorcida, colocando coisas ou pessoas em evidência no lugar do aniversariante principal, que é Jesus. Se não falarmos de Jesus, outros falarão do Papai Noel, uma figura fictícia que usurpa o lugar principal, que é de Jesus, o aniversariante por direito. Creio que você não gostaria que no dia do seu aniversário um estranho tivesse todos os holofotes apontados para ele, toda a atenção dos convidados e tornasse o foco da festa. Infelizmente, a figura do Papai Noel atrai para si uma atenção que deveria ser para Jesus. A maioria das crianças são ensinadas a pedirem a Papai Noel os seus presentes, ao invés de pedirem para o Papai do Céu, Deus, em nome de Jesus, contrariando os princípios e tudo quanto pedirdes em meu nome, disse Jesus, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13.
Outras sabem mais sobre as histórias fictícias do bom velhinho que sobre a história verdadeira do bom pastor, que é Jesus. Os comerciais, a maioria dos filmes veiculados nas TVs e os noticiários falam mais sobre o Papai Noel que sobre Jesus, o verdadeiro motivo do Natal. E muitos cristãos se mantêm omissos, emudecidos, por causa de uma ignorância religiosa. Se não falarmos que Jesus nasceu, quem falará? Uma das lições do Natal não é apenas lembrar os seres humanos que Jesus Cristo nasceu há aproximadamente 2000 anos, mas trazer à nossa memória que ele precisa de um espaço, o nosso coração, para nascer em nossas vidas, todos os dias. Infelizmente, muitas vidas estão ocupadas, lotadas, sem vagas para Jesus. É exemplo das casas e pousadas em Belém. O relato do Evangelho de Lucas mostra que Jesus, ao nascer em Belém, foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A escolha divina da cidade de Belém para ser a cidade natal do Salvador é a segunda grande lição. Não há lugares ou pessoas esquecidas ou pequenas que Deus não possa encontrá-las e transformá-las em grandes. O nascimento de Jesus nessa cidade transformou a condição dela em uma das mais conhecidas e visitadas no mundo. Ao escolher Maria, uma virgem, como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, para ser a mãe do Salvador, Deus estava ensinando à humanidade a terceira lição. Ele precisa apenas de alguém disponível para fazer gerar os seus sonhos. Se você e Deus concordarem, milagres acontecerão em sua vida, independentemente da intervenção dos outros. O nascimento do Senhor Jesus dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. E a quarta lição é essa: o nascimento de Jesus em sua vida também dividirá a sua história em antes de Jesus e depois de Jesus. Será uma experiência incrível, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Desejo a você e toda a sua família um Feliz Natal, o verdadeiro Natal.